Olá a todos, aqui estou de novo para vos falar sobre cultura para todos, portugueses, lusófonos, comunidade internacional. E neste ano tão especial para nós portugueses e também para a lusofonia, os países lusófonos principalmente, e também todo o mundo, porque a nossa cultura é a nossa melhor exportação, o melhor que nós temos a dar ao mundo, não só aos nossos irmãos lusófonos, mas a toda a comunidade internacional. Mais do que nunca, nós temos usado a cultura como realmente é um motor de desenvolvimento, aliás, não é só a minha opinião, isso é um facto, e também nos dá prazer, não é? Nos dá prazer, nos ajuda a ver o dia a dia, a tomar decisões e até na política. Política, é muito importante a cultura. Vou-vos dizer aqui uma coisa muito importante. Eu fiquei decepcionadíssima quando vi a nomeação para Ministra da Cultura. Ministra da Cultura, que é uma senhora que se chama Dalila Rodrigues, doutorado em História da Arte. Estou a ver aqui o currículo da nossa Ministra da Cultura aqui no sítio do Governo de Portugal. Então, li o currículo dela, realmente tem um grau académico é doutorado, já tive imensos diretores do Museu dos Jerónimos, do Belém, etc, etc. E mais uma vez, lembram-se, falei no vídeo, o nosso antigo Ministro da Cultura, Dr. Dona Silva, quando eu vi o currículo dele, a palavra cultura não aparecia no currículo. Temos agora a mesma questão. Quer dizer, continuamos a cometer os mesmos erros. Onde estão as pessoas competentes para os lugares certos? Esta senhora não tem a palavra cultura no seu currículo. Tem muitos graus de doutorado em História da arte das artes, não é? Mas não tem nada a ver com literatura. Por exemplo, a literatura é uma parte fundamental, acho que é a parte mais importante da nossa cultura. A literatura é a arte das palavras. E agora que estamos a comemorar 500 anos do nascimento do grande Luís Camões, que é o português, conhecido durante muito tempo, é conhecido por muitos especialistas em literatura universal, como a língua de Camões. Portanto, Luís Camões também é o pai realmente do português moderno, não é? E o único escritor que está na lista dos maiores do mundo, portanto, da literatura mundial, precisamente por causa do longo adepto, o Lusíadas. Como sabem, eu tenho vindo a enfatizar, a focar-me, aliás, nos Lusíadas, na obra de Camões, justamente os Lusíadas, que é um autêntico manual literário de conduta, de autoajuda, desenvolvimento pessoal. E aqui nos Estados Unidos, escravinhas. Tem os escravos a ver com a cultura, não é? Dele já passou os estejos das comemorações dos 50 anos da democracia, de 25 de Abril. E, no entanto, aqui é um desafio, já disse também no passado, que muito importante lembrarmos e temos sempre em mente que os escravos não são só vermelhos, também vermelhos, e mesmo os vermelhos são vários tons vermelhos, estão a ver? Estes são de Majandim. A maior parte deste dinheiro do ano passado e tem cá uma profusão de cravos no meu jardim. Cravos de todas as cores. Diversidade. Diversidade não é só a cor da pele e a religião. Diversidade cultural. Diversidade nos talentos. Porque cada de nós é um bocadinho diferente do outro. Mesmo que seja do mesmo vermelho. Sempre há vários tons de vermelho. E brancos. Também tem amarelos, porque ela não está aqui no amarelo. Mas o amarelo também tem carinhos amarelos. Até tons de cor-de-rosa, é muito interessante. Portanto, cravos de todas as cores, não são só um tom vermelho. É importante termos isso sempre em mente, não é? Agora, voltando aqui à cultura. A cultura é a base disto tudo. E é a nossa base, do nosso país, um país com quase 900 anos. E este ano em que estamos a comemorar os 500 anos do nascimento de Camões, e não vejo ninguém, nem no Parlamento. Houve um discurso do 25 de Abril, eu estava a esperar alguém a mencionar algumas citações de Lusíadas. Houve uma jovem deputada que fez um discurso muito diferente, bastante jovem, que mencionou assim de raspão o Luís de Camões. A capital portuguesa da cultura, que é a Aveiro este ano, eu tentei vender o PDF
das minhas histórias com as citações de José, Luís de Camões, não é? Isto é muito importante, 4 páginas, e o senhor Presidente da Câmara de Aveiro simplesmente rejeitou a ideia de uma maneira um pouco delicada, que, enfim, não foram muito simpáticos, mas isto é uma atitude típica, ainda há uma atitude típica da classe política, nos tratar a nós cidadãos, contribuímos para o desenvolvimento do país, cada um de nós, com os seus talentos e o seu trabalho, a tratar-nos como se fôssemos plebeuzinhos, não é? Com desprezo. Não é aceitável. Não é aceitável, eu não aceito. E estou a tentar melhorar isto, através da cultura. Nós, conhecendo a nossa cultura, sentimos mais autoconfiantes para também escolhermos os nossos governantes e começar a exigir. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro Dr. Montenegro, eu totalmente estou contra, não gosto muito da palavra contra, mas estou contra esta nomeação para a cultura. No ano em que comemoramos 500 anos da nossa figura literária, de longe mais importante da nossa cultura, não é? Que é símbolo da cultura portuguesa, não só pela obra, não é, dos Camões, até pelo seu percurso de vida, que é um símbolo da história de Portugal. Portanto, não esqueçamos que Portugal tem uma característica muito interessante, como país e como nação, como Estado. Que eu saiba, somos o único país, pelo menos aqui nestas partes do Ocidente, que escolheu o dia dedicado a uma figura literária, não política, Luís de Camões, para comemorarmos o Dia de Portugal. Portanto, Dia de Portugal, como Camões, como símbolo de Portugal, símbolo do espírito de Camões. Conhecer, e eu estou a fazer tudo para divulgar as citações principais do Luís de Camões, somente os Lusíadas. Eu tenho a certeza que vão ajudar a si, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos, no seu trabalho e na sua vida pessoal. Como já as pessoas conhecem meus vídeos, não é? É muito importante concentrarmos este ano nas palavras do grande Luís de Camões. Que só a vida dele é um símbolo da história de Portugal. Em Portugal, portanto, o espírito universal pelo qual nós portugueses somos conhecidos e que realmente nós fazemos a nossa autoprodução cultural como os primeiros cidadãos do mundo, não é? Nós escolhemos praticamente quase o mundo todo. E Luís de Camões também esteve na Ásia, Portugal tinha o Império Português do Oriente, e passou pela África, e também depois foi Portugal, e era um homem também com sentido de missão. Apesar de todos os problemas da sua vida, não é? Uma vida um bocadinho complicada, como é a vida de muita gente, não é? As pessoas têm vidas singulares, mas sempre esta ideia da literatura e das palavras, você sempre elevar-se acima de qualquer mediocridade, das circunstâncias, do momento, das dificuldades da vida. Ele entrou também em batalhas lá no Oriente, que ele era um soldado, não é? Como ele diz, numa mão sempre a pena, e na espada e na outra a pena, portanto, duas atividades totalmente contraditórias, não é? Mas sempre aquele sentido de missão de publicar os Lusíadas, achava que devia louvar os portugueses. Portanto, o que ele louva, faz a tributo aos portugueses, à coragem dos portugueses, à determinação, aos grandes feitos, não é? As obras valorosas, como ele diz, não é? E, portanto, por que não concentrarmos nesta figura este ano? E eu estou a tentar que isto chegue a todos. Por alturas do Dia de Portugal e durante todo o ano, concentramos na obra de Luís Camões, o artista da língua portuguesa, não é? O português é relativamente fácil de ler hoje, quer dizer, não é tão fácil assim como é um português hoje, na altura era um português clássico, até difícil para a pessoa que não lê, não é? Mas hoje em dia é bem parecido com o português moderno, o português de hoje. Portanto, Sr. Ministro, a escolha errada. Nós continuamos a cometer os mesmos erros. Por isso que as pessoas ficam... como é que as pessoas votam no Chega? Votam em partidos diferentes, não é? Eu também votei em partido. Eu votei num partido diferente também. Votei na Iniciativa Liberal. Nós queremos, a minha ideia
portanto, não temos que concordar com todo o programa que cada partido tem, isso é impossível, não é? Mas a ideia de valorizar o indivíduo, porque tudo começa no indivíduo, não começa no coletivo. Tudo começa no indivíduo. Não há bem-estar coletivo se cada indivíduo não fizer um esforço, dar o seu contributo para a sociedade. Mas estou a dar o meu, não é? Estou a dar o meu, com os meus talentos. Porque tenho a certeza que a cultura, o desenvolvimento cultural vai ajudar também, e muito, o nosso desenvolvimento social e económico também, não é? Nós não devíamos estar na causa da Europa, nós devíamos estar no desenvolvimento geral. Estamos há mais de 30 anos na União Europeia, com estes milhões, 170 e tal bilhões que entraram em Portugal, não é? Não precisa só estádios de futebol ou autoestradas, não é? Cada um tem que ser responsável pela sua própria cultura, pelo seu próprio papel na sociedade, o seu contributo para a sociedade. Cravos de todas as cores, são todos necessários para construirmos Portugal, o futuro. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, pense bem, esta senhora, porquê é que eu digo que ela não é competente para ser Ministra da Cultura? Bem, eu fui verificar o currículo dela, fui verificar o currículo do Sr. Ministro anterior, Dr. Adão Silva, também não aparecia a palavra cultura. Quer dizer, como é que uma pessoa pode ter um lugar de Ministro da Cultura e a palavra cultura não aparecer no seu currículo? Está errado, quer dizer, isto é básico, não é? É como a pessoa que ia fazer uma omelete e arranja qualquer coisa que não seja ovos, fazer só com as caixas do ovo que encontrou ali e lá, um bocaditos de... Não. Está errado. E agora eu vou usar também outra razão. Antes de ter o currículo da senhora, já tinha sido que a senhora era competente. E porquê? Esta senhora recusou-se a distribuir estes boletins culturais, que eu já distribuí milhares de Jerónimos, no tempo da sua antecessora, que agradeceram o meu contributo. Portanto, primeiro consegui um patrocínio de uma empresa privada, não é? Tudo começa na iniciativa privada. E a anterior, a doutora Isabel Almeida e a doutora Helena agradeceram. Eu fazia as entregas, quando tinha, aliás, eu cheguei a pagar com o meu bolso a impressão de 500 de cada vez. E os últimos 500 que a doutora Helena já me tinha pedido antes da pandemia, e entretanto meteu-se a pandemia, não tinha PC, etc. E quando depois chegou 2022, em 2022, estamos a... Aliás, eu já tinha, depois da pandemia, eu mandei e-mail a dizer que tenho estes 500 para entregar, já a doutora Helena me tinha pedido, e eu ia entregar e mandei e-mail para a nova diretora, que é a doutora Dalila Rodrigues, verifiquei o currículo da senhora, e mandei e-mail, a secretária, claro, essas pessoas são muito importantes, nunca mandam, isso também está errado, quando mandam um e-mail para um governante, ou qualquer pessoa das instituições, a pessoa que é a sociedade é a pessoa a quem eu me dirijo, não é a secretária, não é lá as pessoas de apoio, não sei o quê, é a pessoa que tem que assinar o nome dela, até pode pedir à secretária para assinar, mas o nome dela tem que estar ali na resposta, não é a secretária que assina, mas isso também é outro ponto, também temos que abordar essa questão, que é muito importante. Bom, a senhora assinou-se a dizer que não precisava, que tem lá os materiais dela, não sei o quê. E então, tentei a segunda tentativa, quando foi em 2022, por ocasião também do aniversário da publicação dos Lusíadas, que os Lusíadas foram publicados em 1572, não é? E aí acho que nem me respondeu. Imaginem. Quem é a senhora doutora Lila para recusar a oferta de uma portuguesa que tem feito muito pela promoção, divulgação da cultura portuguesa, não é? Aqui em Cascais, na Comunidade Internacional, escrevi também imensos artigos em inglês para a Comunidade Internacional. E eu assim também tenho que escrever em português para os países da comunidade lusófona. Uma pessoa verdadeiramente interessada numa iniciativa privada da divulgação da nossa cultura, um trabalho que nunca foi feito, mas não foi que isto é original. E a senhora recusa-se? Não aceito. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, esta senhora não é competente para ser Ministra da Cultura. Agora, este ano em que estamos a comemorar 500 anos do nascimento do Luís de Camões, do grande Luís de Camões, o supra-sumo da nossa cultura,
e o senhor nomeia esta senhora para Ministra da Cultura. Não aceito. Ao menos neste ano, que a Ministra da Cultura, ou o Ministro, vou ser uma pessoa que tenha lido os Lusíadas. É a minha exigência. Que é o profissional também da cultura. Portanto, eu tive a iniciativa de mostrar a cultura para todos. Fico muito contente quando falo com uma pessoa que nunca vi antes, ali, se eu pergunto se conhece o meu projeto, Histórias de Bacalhau, para a Noruega, Portugal, vive, e diz, sim, já li e tal, e eu fico super satisfeita, não é? Obviamente, porque alguma mensagem chegou. Inclusive o meu carteiro aqui em Cascais, quando publiquei, já tinha por cá uns anos, o primeiro boletim cultural sobre, aliás, já estou a contar o boletim cultural que eu fiz o primeiro aqui para a Câmara de Cascais, sobre as invasões francesas. E o senhor viu o meu nome, porque ele já me apanhou a missão, e disse, mas é a senhora que escreveu aquela história sobre bacalhau, que ele leu, tinha deixado uns exemplares, nunca foi no costume aqui da areia. E eu fiquei muito contente, chegou a mensagem, alguém leu, ficou a saber a história, não é? É isso, a cultura para todos. Cultura para todos. Portanto, senhor Ministro, espero que esta mensagem chegue ao Sr. Ministro. Não, esta senhora não é competente para ser Ministra da Cultura. Por amor de Deus, eu exijo que seja nomeado um Ministro ou uma Ministra que, ao menos este ano, uma pessoa que tenha lido os Lusíadas. É o mínimo que eu exijo como cidadã interessada pela cultura portuguesa e tenho trabalhado e continuo a trabalhar na promoção, divulgação da nossa cultura, não só em Portugal, mas na comunidade nacional, que escolha um ministro ou uma ministra, uma pessoa que conheça a literatura portuguesa e que se interesse pelos Lusíadas. Ao menos este ano, o ano de Luís de Camões. Entretanto, vamos ver quem é que me vai ajudar a divulgar estas 4 páginas no meu PDF. Aliás, eu quero vender. Quem é que me quer comprar o PDF para espalhar pela sua comunidade, pela sua empresa e enviar para toda a gente? Eu depois colocarei no vídeo como é que podem colaborar. Né? Podem enviar 10 euros, 20 euros ou isso. Por MBA, não sei bem como é que isto funciona, né? Eu estou ainda a tatear o terreno, a ver como é que eu ia fazer, né? Porque algumas coisas nessa novidade para mim ainda estou a aprender. Portanto, o meu objetivo é que isto chegue a todos, não só em Portugal, em todo o mundo e no Brasil. Vocês vão adorar estas sessões de Camões, que são tão bonitas, mesmo a história, em português e inglês, porque é original, né? É original. É uma ideia que eu tive e que é muito simples, são 4 páginas. São 4 páginas em português e inglês, em português, e as citações de. Aliás, uma das citações, como já viram, que eu dei o nome a esta campanha, que eu chamo Campanha Cultural do Estado, para chegar a toda a gente, uma campanha para toda a gente, para chegar a toda a gente, o caminho da virtude. O caminho da virtude. Esta frase, que também estou a usar em inglês, aliás, aproveito alguns comentários, até em vídeos americanos eu tento disseminar isto, o caminho da virtude. Portanto, Sr. Ministro, novo Primeiro-Ministro de Portugal, nós podemos sempre mudar e vamos colocar Portugal no caminho da virtude e começar por nomear uma Ministra da Cultura que conheça a obra dos Camões, principalmente os Lusíadas, que tenha lido os Lusíadas, pelo menos. É o requisito, o mínimo, que eu como cidadã posso exigir de uma Ministra da Cultura, que conheça os Lusíadas, que passe esse teste, digamos, não é? Caminho da virtude. Cravos de todas as cores. Porque também estamos a comemorar 50 anos de democracia. A democracia, portanto, que a democracia é a liberdade. Liberdade de ser, liberdade de sentir, liberdade de pensar, liberdade de escolher a sua vida. Não tem nada imposto, portanto.
Nós temos interesses comuns com a comunidade, não é? Que temos a obrigação de dar a todos os cidadãos, como educação e saúde, segurança, são os 3 pilares da nossa democracia. O resto, deixem as pessoas trabalhar. Tudo começa no indivíduo, no que você faz individualmente, o seu contributo, o melhor que você pode dar à sociedade, que eu posso dar, não é? Da cultura. Portanto, Sr. Ministro, aqui está esta mensagem. O Ministro ou a Ministra, repito, reitero, digo mais uma vez e torno a dizer que tenha lido os Lusíadas, que saiba, que conheça estas citações. E eu continuo a ler Lusíadas. E também sugiro, este ano, já sugeri antes, comprei os Lusíadas. Tenha na sua estante. Ofereça um filho, uma filha, um amigo. Vamos ter os Lusíadas em casa de cada família portuguesa. O que é que acham? Mesmo que não leia, podem até procurar estas citações que eu tenho aqui, não é? Vão ler umas citações e depois vão ver que se for interessando e vão ler tudo. Agora estou a reler novamente à procura de mais citações, porque isto não é um livro para ler uma vez, não é? Tem que se ler várias vezes. E portanto, mesmo que não tencione ler, já pelo menos tenha na sua estante. De certeza que algum filho um dia vai ler algumas páginas ou vai procurar as citações que eu escolhi. Portanto, isto é um trabalho que eu comecei quase há 30 anos, não é? Fui aprimorar. Aliás, primeiro escrevi um artigo em inglês sobre a mensagem universal e intemporal, Luís Camões. Ora, não se esqueçam, 50 anos de democracia, liberdade. Liberdade individual, de ser, de estar, de pensar, não é? Para todos. Cravos de todas as cores. Não são só vermelhos. Vai ter vários tons agora. E por isto cai mais. Portanto, vamos começar por isto neste ano. Depois tens de falar outra coisa que também estou a fazer. Depois de 50 anos da democracia e da nossa República. Estamos na Terceira República. Os altos e os baixos da Terceira República. 2 números muito importantes. Aliás, tem outros, mas tem outros 5. São 3 com 5 números. Com o número 5. Portanto, 500 anos do nascimento de Luís Camões, 50 anos de democracia, e um municipal é 500 anos da morte de Vasco da Gama, não é? Que foi o descobridor de Caminho da Índia, que morreu na Índia e depois foi trasladado para Portugal. É interessante. Também é um ícone da nossa história, não sei, o Luís de Camões. Desculpe, o Vasco da Gama também está associado ao Luís de Camões, porque os Lusíadas, o herói dos Lusíadas, não é? Seria o Luís de Camões, o Vasco da Gama, descobridor do caminho marítimo para a Índia. Ora, muito bem, até à próxima, espero muito em breve, agora mês de junho, não é? Que é o mês de Portugal, de celebrações de Portugal, Luís de Camões, e também de Santos Populares, portanto celebra-se Portugal. E até à próxima, fiquem bem, não se esqueçam, cultura para todos, este ano vamos focar no grande Luís de Camões e na sua mensagem e na liberdade, cravo de todas as coisas.